Bem-vindos ao debate, onde o rigor intelectual e a pluralidade de perspectivas iluminam a complexidade das ideias. Imagina teres nas mãos um texto antigo e sagrado, um documento carregado de séculos de tradição e daquele peso institucional, não é? Sim, o clássico texto intocável. Exato. Agora, imagina que alguém passou por essas páginas de forma muito deliberada, com um marcador vermelho brilhante, sublinhando incessantemente apenas uma palavra. A palavra liberdade. Uau, isso é uma interferência visual enorme. Altera completamente a forma como lemos o texto original, quer dizer, captura o olhar de imediato. Captura mesmo, e força uma pergunta desconfortável e inevitável sobre a qual nos vamos debruçar nesta nossa análise de hoje. É uma premissa fascinante, pois coloca o dedo na ferida de uma tensão que todos sentimos. A grande questão que esse marcador vermelho levanta é, no fundo, esta. Será a verdadeira fé, ou a vivência de convicções profundas, um ato de submissão a uma coletividade, a regras institucionais? Ou será, na sua essência, um ato de rebelião pura, tipo uma manifestação individual e completamente espontânea da liberdade humana? Pois, e é exatamente essa paisagem textual e filosófica que vamos explorar. Vamos analisar os comentários teológicos da autora Marie-Noëlle Tabu, que foram publicados no blog de Thierry Jalage. Um material bastante peculiar. Sem dúvida. O que o torna peculiar é a lente assumida pelo autor do blog. Ele cruza a doutrina social católica com o pensamento liberal. É ele quem admite que o seu contributo é usar o tal marcador vermelho para destacar todas as passagens referentes à liberdade. Certo, o que muda a perspectiva toda. Muda, mas para mim, como defensor da estrutura, ao ler o texto na íntegra, a evidência demonstra inequivocamente que a fé é fundamentalmente uma realidade coletiva e institucional. O texto serve como um alerta crucial contra os perigos de acharmos que o indivíduo sobrevive sozinho. Abordo a questão de outra forma. A minha leitura aponta numa direção radicalmente diferente. Como dissidente desta visão estrutural, defende que o material, ao integrar esta matriz filosófica liberal, celebra, na verdade, a liberdade individual e o carisma espontâneo. Estás a focar-te apenas na ruptura. Estou focada no que faz a história avançar. A convicção pessoal profunda é retratada aqui como o único motor capaz de romper com a inevitável estagnação e paralisia das instituições. Mas, cara, como essa ideia de romper com a instituição colide com a própria sobrevivência a longo prazo de qualquer movimento? Quer dizer, comecemos por olhar para o relato dos Atos dos Apóstolos que o texto analisa exaustivamente. Ora bem. A autora foca-se nos primórdios da comunidade. Eram momentos de profunda crise. Exatamente. E é precisamente na crise que o indivíduo brilha. Temos a figura de Filipe. Para quem não está muito familiarizado com os detalhes históricos, Filipe não era propriamente um líder teológico de topo. Não de todo. A instituição central, lá em Jerusalém, tinha-o designado, juntamente com outros chamados helenistas, apenas para servir às mesas. Certo, funções puramente logísticas. Era literalmente a distribuição de alimentos pelas viúvas, precisamente. E importa explicar quem eram estes helenistas. Eram judeus da diáspora, tinham adotado a cultura grega e, eram vistos de certa forma como cidadãos de segunda classe aos olhos da elite de Jerusalém. Eram os marginalizados da estrutura, sim. Mas o que acontece quando a perseguição começa, após o martírio de Estevão? A elite, os apóstolos, ficam confortavelmente instalados em Jerusalém a praticar as suas tradições. A instituição, perante o perigo, estagna. Fica no Porto. E Filipe? Ele dispersa. Diante do caos, ele age de forma autónoma. Ele quebra as fronteiras geográficas e dogmáticas e vai pregar para a Samaria. O que no contexto da época, era um escândalo absoluto. Um escândalo inimaginável. A Samaria era considerada território herege, quase terra inimiga para a ortodoxia judaica. Filipe não pediu autorização a uma comissão teológica. Ele não preencheu formulários em Jerusalém. Pois não. Pensa na instituição como a pesada âncora de um navio. Uma âncora é útil, claro, dá estabilidade. Mas se a deixares sempre no fundo do mar, o navio apodrece no porto. O carisma individual de Filipe funcionou como as velas desse navio. É a sua iniciativa individual à margem da burocracia central que expande os horizontes da comunidade e faz a história avançar. O texto assinala a vermelho esta liberdade pessoal como valor supremo. Compreendo porque pensas assim, mas deixa-me dar-te uma perspectiva diferente usando exatamente essa mesma imagem do barco. Podes ter o vento todo nas velas, podes ter a energia e a iniciativa individual, mas se o casco do teu navio não for robusto,
E se não tiveres um leme, as velas apenas te vão arrastar contra as rochas. E o texto mostra-nos isso. Como assim? A inovação foi toda de Filipe. A inovação, sim, pronto, mas não a consolidação. Repara rigorosamente no desfecho dessa mesma narrativa. O texto não nos deixa ficar pela iniciativa solitária. A poeira levanta-se em Samaria, as pessoas são batizadas por Filipe, mas o que acontece imediatamente a seguir? Eles enviam a liderança. Exato, a comunidade de Jerusalém toma conhecimento e enviou os apóstolos Pedro e João. E porquê? O comentário de Marie-Noël Tabu explica de forma explícita. Os samaritanos tinham sido batizados, sim, mas o Espírito ainda não tinha descido sobre eles. Pois a instituição sentiu a necessidade de ir lá controlar os danos, digamos assim? Não é controle de danos, é legitimação. Foi necessária a imposição das mãos pela autoridade institucional para completar o processo. O texto usa precisamente esta formulação, diz que é um bom exemplo de um equilíbrio a manter. Equilíbrio esse definido pela própria instituição. É a necessidade absoluta de manter o vínculo com a instituição para evitar que as pessoas se tornem, nas palavras da autora, espécies de eletrões livres. E o indivíduo, como eletrão livre, gera energia errática e caótica. A instituição transforma essa energia numa corrente sustentável. Sem a validação de Pedro e João, a obra de Filipe seria apenas uma seita isolada que desapareceria na geração seguinte. Tens um ponto forte aí. É inegável que Pedro e João vão a Samaria e fazem essa imposição. Mas questiono-me se a chegada deles é verdadeiramente uma validação teológica indispensável. O texto sugere que isso sim. Ou talvez seja apenas uma inevitável adaptação da estrutura perante o facto consumado pelo indivíduo. A instituição teve de correr atrás da inovação de Filipe para não se tornar irrelevante, percebes? Mas disse que, sem instituição, a obra desaparece na geração seguinte. Isso leva-nos ao teu argumento sobre a memória e a continuidade. Exatamente, porque podes ter uma explosão de energia individual inicial, mas quer dizer, como é que mantens isso vivo? Como é que uma pessoa isolada não perde a coragem com o passar dos anos? Isso traz-nos à análise do Salmo 65 ou 66 na outra numeração. Que é bastante focado na memória, sim. É talvez o argumento mais contundente do texto contra a autossuficiência do indivíduo. A autora reflete sobre uma crise muito contemporânea, que é a nossa incapacidade atual de transmitir valores às novas gerações. Pois o clássico problema de pais e filhos. Sim, mas o diagnóstico que ela faz é brilhante. Ela diz que a memória de um povo não é assunto de aulas de instrução religiosa, por muito excelentes que sejam. Ou seja, não ensina as convicções profundas com um PowerPoint ou simplesmente a ler o manual. Certa teoria não chega. A instrução intelectualizada e puramente individual falha. E qual é a solução que o texto propõe? O que o texto defende é a necessidade de uma imersão na memória coletiva. Ela fala no conceito de impregnação lenta. Para quem nos ouve, pensemos nisto como a cultura de uma empresa ou as tradições de uma família. Não absorves a cultura familiar num dia. Absorves através de rituais repetidos ao longo de anos, dos jantares, das festas partilhadas. A mente isolada é frágil e esquecediça. Precisa de estar ancorada numa comunidade que respira essa história todos os dias. Certo, mas... O autor do blog alerta abertamente para os perigos do individualismo, sugerindo que despojar as pessoas destas raízes comunitárias deixa-nas vulneráveis e vazias. Desculpa, mas não aceito essa ideia. Deixa-me explicar porquê. Porquê? O texto é claro na sua defesa da memória do povo. Sim, o texto defende a memória, mas temos de olhar para o que é, efetivamente, essa memória do povo no texto, voltando à forma magistral como a autora reinterpreta essa mesma memória no Salmo. Sim, ela analisa os termos originais. O comentário foca-se numa palavra específica, usada para descrever as ações divinas, a palavra francesa redoutable, que nós traduzimos como temível ou formidável. Certo. O clássico temor reverencial. Pois, mas uma leitura superficial sugeriria que a memória coletiva serve para submeter um indivíduo a uma entidade autoritária baseada no medo. No entanto, a análise de Tabut mostra que essa palavra não evoca um medo subjugador, mas sim um poder emancipador. E de que trata concretamente essa memória coletiva de que falas? Trata do êxodo. Exatamente. Trata exclusivamente da passagem do Mar Vermelho, de libertação da escravatura no Egito. É uma memória de rebelião contra a tirania imperial.
Mas vivida em povo. Vivida em povo, assim, mas o coletivo aqui serve única e exclusivamente como um repositório de uma narrativa de libertação individual. O objetivo final dessa memória não é criar soldados obedientes para a instituição. O texto afirma que o propósito é que o indivíduo deixe de estar maniatado nos seus ódios e nos seus medos. Percebo o teu ponto. Se o blog adota a filosofia liberal e sublinha tudo a vermelho, é porque percebe que a única função legítima desta comunidade é forjar indivíduos intrinsecamente livres. A instituição é um meio, a liberdade do indivíduo é que é o fim. Eu admito que a ligação ao Êxodo é um argumento poderoso a favor da liberdade. Mas, repara, essa libertação do indivíduo perante as tiranias, perante os seus medos, só é possível porque ele não está sozinho. O indivíduo não se liberta a si próprio puxando-se pelos atacadores dos sapatos. Claro que não do nada. E isso leva-nos, organicamente, a um terceiro ponto vital nesta discussão, que é a relação do ser humano com aquilo que o texto designa como o mundo. Estás a referir-te à parte do Evangelho de João? Precisamente. Porque a liberdade é muito bonita na teoria, mas tem um custo tremendo quando o indivíduo enfrenta o choque com a realidade social. No comentário ao Evangelho de João, deparamos com a figura do defensor, o paráclito. Sim, o consolador ou advogado. Para clarificar este conceito técnico, o texto explora a raiz grega da palavra e explica que não é um conceito místico abstrato. Refere-se a um advogado de defesa, tipo alguém que se senta ao lado de um arguido num tribunal. E é um tribunal onde o réu é a comunidade de crentes. Exato. E qual é a acusação? É o processo de hostilidade, de incompreensão e oposição constante que o mundo move contra quem pensa de forma diferente. O mundo aqui é entendido como a sociedade secular ou as lógicas de poder. A premissa do texto é que um indivíduo isolado, armado apenas com a sua moralidade e boas intenções, seria simplesmente esmagado pelo peso estrutural desse ódio e dessa violência mundanos. A resistência não é um ato de puro voluntarismo heróico solitário. Precisas de ajuda. Requer uma assistência exógena, uma força de defesa coletiva à qual o indivíduo tem de se associar. O tal indivíduo liberto de que falas precisa desesperadamente da defesa garantida por esta promessa institucional, caso contrário, sucumba à pressão social. Eu compreendo o apelo dessa visão de um advogado de defesa coletivo. Dá segurança, claro, mas eu leio a questão da hostilidade do mundo através do comentário à primeira carta de Pedro, que surge logo a seguir no material. E o que diz Pedro? Parece-me que essa carta retira todo esse peso da abstração teológica e da dependência de um escudo exterior. Ela coloca a responsabilidade inteiramente nos ombros da consciência ética individual, no dia-a-dia. Mas como é que a carta de Pedro prova isso? Pedro está a escrever a pessoas sob imensa pressão social. Exatamente. Pedro está a velar com pessoas que sofrem o que a autora chama de hostilidade latente. Não são grandes perseguições nas arenas de Roma, não. São os vexames diários, as zombarias dos vizinhos, o desprezo no local de trabalho. E perante isto, qual é a estratégia que o texto recomenda? Pedro pede-lhes que mantenham uma boa conduta, simplesmente. Sim, mas repara no que ele não recomenda. Ele não recomenda fechar as portas da instituição. Não recomenda criar trincheiras burocráticas de defesa. Nem exércitos institucionais. E, muito interessante, também não recomenda um proselitismo agressivo de ir para a praça pública gritar verdades. É uma abordagem discreta. A autora cita uma máxima brilhante que resume a ideia. Diz ela, fala apenas se fores interrogado, mas vive de tal forma que sejas interrogado. É sem dúvida uma frase marcante. É o triunfo absoluto da ação individual, silenciosa e contínua. A instituição formal é colocada em silêncio. O peso recai sobre a capacidade de um indivíduo, ali na sua vizinhança, manter uma integridade tão espantosa, tão contraintuitiva face ao egoísmo do mundo, que os outros são forçados a perguntar porquê? Por que ages assim? O Evangelho por atração. O texto chama a isto, paradoxalmente, evangelização por contaminação. A transformação social não se faz por decretos de um concílio lá longe, faz-se por contágio de pessoa a pessoa, de forma orgânica, contornando totalmente a estrutura formal. É inegável a beleza dessa formulação da carta de Pedro. E essa ideia de uma contaminação orgânica é muito atrativa para a mente moderna, eu concordo. Contudo, pergunto-me e lanço-te este desafio agora. De onde vem o sustento moral para esse indivíduo manter uma conduta impecável num ambiente de escárnio diário, ano após ano?
Bom, vem da sua própria consciência e do exercício pleno da sua liberdade. Mas integridade individual não nasce do vácuo. O mesmo texto de Pedro dá a resposta e, novamente, afasta-se de um autoaperfeiçoamento isolacionista ou focado apenas no eu. Mas ele foca-se no coração. Sim, mas a autora afirma que é vital aliar o que se passa no segredo do coração à fundação invisível que sustenta esse coração. Sem o pilar teológico partilhado, sem a referência central à vitória sobre a morte, que é preservada, relembrada e garantida pela comunidade apostólica, essa ética maravilhosa do indivíduo acabaria por ruir. Sob o peso do cansaço. Sim, sob o cansaço e o conformismo social. A contaminação de que falas só tem impacto porque a pessoa foi antes nutrida no solo fértil da comunidade histórica. A instituição é o ecossistema que permite à flor individual desabrochar. Eu concordo que existe uma rede histórica, não apaga o passado. Pronto. Mas o que o blog sublinha repetidamente, quer com a tinta vermelha literal a destacar a palavra liberdade, quer com a tese subjacente, é que o portador da verdadeira mudança é sempre a agência do indivíduo. E muitas vezes o conformismo de que precisas de te libertar não é apenas o da sociedade secular, é o conformismo da própria instituição. Estás a voltar a Filipe e à estagnação em Jerusalém. Porque é o padrão. O tal mundo que tenta esmagar a liberdade pode também ser o estabelecimento central encastelado nos seus ritos e nos seus títulos de poder. Quando Filipe quebra as regras e desce até à Samaria inimiga, ele está a exercer a sua intuição moral contra o conservadorismo estrutural. Ele prova que as estruturas tendem, por inércia humana, a ser preservacionistas e muito rígidas, enquanto a intuição ética do indivíduo é inerentemente vanguardista, ágil e libertadora. É a liberdade que salva a instituição de si própria, não o inverso. Bom, estamos a chegar à reta final da nossa análise e penso que as nossas posições e os contornos deste dilema estão bem demarcados. Da minha perspectiva, se olharmos para todo o arco do material que escrutinamos hoje, desde a logística e missão nos Atos dos Apóstolos até à antropologia mais profunda sugerida pelo Salmo 65, fica demonstrado o primado da comunidade como garante da sobrevivência humana. Sim, o teu porto seguro. É mais do que isso. Filipe pode muito bem ser a fagulha, o fósforo aceso no escuro, mas sem os vínculos estruturais representados pela chegada de Pedro e João, esse fogo ou se extinga na primeira chuvada, ou transforma-se num incêndio destrutivo, originando eletrões livres sem rumo nem responsabilidade coletiva. Pois. Mais importante ainda, percebemos que sem a tal impregnação lenta dos costumes partilhados, a transmissão intergeracional colapsa. Um indivíduo isolado dura apenas uma vida. Uma comunidade perdura milénios. O ser humano precisa de estar ancorado. Estavas certa com essa metáfora. O verdadeiro antídoto contra a hostilidade de um mundo muitas vezes cruel não é a figura ilusória do super-herói isolado, mas sim a formidável memória coletiva de um povo e a defesa robusta sustentada por uma rede de entreajuda institucionalizada. E da minha parte concluo reforçando que a verdadeira força motriz de todo este relato não está nos edifícios nem nas hierarquias burocráticas, mas na coragem do indivíduo em superar fronteiras que os outros dizem ser inultrapassáveis, sejam elas fronteiras geográficas, culturais ou meramente dogmáticas. O comentário final sobre a primeira carta de Pedro é para mim o coração pulsante deste texto. A ação ética, silenciosa e coerente de uma só pessoa, capaz de gerar interrogação num vizinho ou num colega de trabalho, vale mais e transforma mais o mundo do que 1000 manifestos emitidos por uma autoridade central. É uma visão inspiradora, admito. E se o autor do blog aplica a lente liberal e destaca a liberdade, é porque reconhece um dado histórico irrefutável. Sem o ímpeto não autorizado e livre de figuras aparentemente marginais, a instituição asfixiaria sob o peso da sua própria inércia. A liberdade individual é, no fundo, o oxigênio da tradição. É um debate que não se esgota facilmente porque, lá está, reflete a condição humana de vivermos divididos entre a necessidade de pertença e o desejo de autonomia. Acabamos por perceber que o material oferece uma matriz extremamente sofisticada, nada simplista. Com certeza. Ouso dizer que, ouvindo os teus pontos, encontramos aqui uma convergência fascinante. O texto parece argumentar que necessitamos de raízes muito profundas, representadas pela memória da comunidade, e pela estrutura,
precisamente para que o indivíduo adquira a força, estabilidade e o contexto necessários para exercer o pleno potencial da sua liberdade. Exatamente. E puxando por essa tua metáfora da árvore, a instituição tem de aceitar o seu lugar humilde, tem de aceitar que o propósito vital das raízes, lá escondidas na terra, é nutrir os ramos e as folhas, permitindo que a árvore cresça em direções imprevisíveis à procura da luz do sol. Uma bela imagem. Se a raiz apenas se preocupar com o solo e com o seu próprio controlo subterrâneo, tentando limitar os ramos, a árvore não faz fotossíntese e morre. Acredito que as reflexões neste bloco contêm camadas riquíssimas que desafiam soluções fáceis sobre o eterno balanço entre o peso da estrutura e a vitalidade da agência humana. Concordo em absoluto, o que, de forma muito poética, nos reconduz à nossa imagem inicial que abriu este debate. Aquele marcador vermelho brilhante, carregado de urgência, a desenhar sobre um manuscrito antigo. A cor vermelha e a palavra sublinhada destacam-se indubitavelmente. Chamam-nos para a ação, sim. Chamam a nossa atenção imediata para a ação, para a liberdade e para o indivíduo. Mas, no fim de contas, não nos podemos esquecer de que esse traço vermelho ficaria a pairar no vazio, seria completamente invisível, se não houvesse por baixo dele a tinta preta. A base de tudo. Sim, as palavras duradouras, as fundações e o contexto do texto completo forjado pela comunidade ao longo de gerações. Como é que equilibramos o peso da tinta preta da herança e o rasgo vermelho da inovação individual nas nossas próprias vidas e nas organizações a que pertencemos? É uma reflexão que deixamos para ti ponderar. Muito obrigado por nos acompanhares nesta exploração de ideias e até à próxima.